Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia e vou falar aqui com vocês sobre o tema da revista Esmeril desse mês, que é o imposto. Bom, antes da gente chegar no imposto propriamente dito, vamos falar daquele que cobra o imposto, que é quem? O Estado. Né? E por que existe Estado? Bom, como os gregos já haviam constatado, em especial Aristóteles, o ser humano é um ser sociável, né? Zoon politikon, ou seja, animal político ou animal social. Isso significa que para o homem, viver em sociedade não é simplesmente uma escolha, mas é natural, é da nossa natureza. Assim como as abelhas vivem em sociedade, os seres humanos também. Guardadas as devidas proporções, óbvio, mas também vivemos naturalmente em sociedade. Isso significa que o ser humano precisa da sociedade para desenvolver certas potências, né, que sem ela ele não conseguiria desenvolver. Veja, a unidade básica da sociedade, que é a família, ela é essencial inclusive para a vida. O bebê nasce sem a mãe para dar o leite, ele morre. Né? Ou proteger do frio, né? Carregar, enfim. Agora, a família sozinha, ela é imperfeita. Por quê? Porque um pai de família e uma mãe de família não pode dar tudo para uma criança. Inclusive do ponto de vista material. Veja, um pai não consegue pastorear ovelhas, plantar na plantação, cultivar alimentos na plantação, tirar água, construir casa, ele não consegue fazer tudo isso. Ainda supondo que um homem fosse tão capaz assim de fazer tudo isso, ainda faltaria para as crianças a formação intelectual, que também um homem não consegue, um homem só, dar tudo. Né? A própria linguagem vem do Estado, né? Então o arcabouço cultural da humanidade vem através da sociedade, então tudo isso nós dependemos da sociedade para isso. Né? Isso ainda nem entrando no âmbito religioso, né? Que também a gente depende da sociedade. Né? Mas enfim. Então, para o ser humano se desenvolver bem, né, para ele ter a chance de desenvolver as suas máximas potencialidades, é preciso ele viver em sociedade. Então, né, para ele viver em sociedade, ele precisa se organizar, porque a sociedade é isso, é uma ordem. Né? No caso, por exemplo, das abelhas ou das hienas, ou dos elefantes, essa ordem já é dada pelo instinto. Eles não têm escolha, é dado. O ser humano, por ser racional, né, e ser dotado de vontade livre, ele pode se ordenar da melhor forma ou pode se ordenar de formas piores, a depender da sua vontade. Mas enfim, o fato é, nós precisamos nos ordenar. E quando o ser humano se ordena, se organiza em sociedade, ele cria o que nós chamamos de Estado, que é um governo. Eu não vou entrar aqui também no mérito de qual é a melhor forma de governo, isso aqui seria um outro assunto. Né? Só estou falando o necessário para poder falar do imposto. Agora, o Estado, né, se ele for mínimo, como diz São Tomás de Aquino, e que seria, né, talvez o ideal, ele deve garantir para a sociedade duas coisas: proteção externa e interna. Ou seja, proteger de inimigos externos que invadam, invasores, e proteger a ordem interna. Ou seja, a força de exército, né? Aqui, exército, incluindo todas as forças armadas que existem hoje em dia, né? Marinha, aeronáutica, e a força policial interna e a força judiciária. Né? Então, o Estado precisa disso, ele precisa existir para isso. Né? Para ele ter exército, para ele ter polícia, para ele ter um sistema judiciário, para julgar os cidadãos, para manter a ordem mínima. Todo o resto é dispensável. Né? O Estado até pode assumir outras funções, não é que não pode, assim, moralmente está proibido. Até pode, mas não é necessário. Até porque quando o Estado começa a assumir muitas funções, ele tende a aumentar o poder e ia virando cada vez mais um Estado totalitário e aumentando o poder dos governantes. Né? É um outro assunto também. Mas o fato é, esse mínimo é necessário, não é dispensável. Precisa ter uma ordem interna e uma mínima garantia de segurança externa. Né? Para isso que existe o Estado. Então, para existir isso, é necessário que existam os governantes, né? Os juízes, enfim, todos que trabalham na área jurídica, e a força policial e as forças armadas. Para o Estado manter essa gente que trabalha em prol da segurança pública, é preciso que ele cobre imposto. Então o imposto é sim justo e necessário. Agora, o imposto é justo e necessário para essa função mínima. O governo cobrou uma moeda a mais do que isso, ele já está abusando. Especialmente se não for de consenso público, ou seja, se a população não concordar em doar isso. Cobrou a mais, virou roubo, virou exploração. E veja, se a gente fosse fazer uma estimativa de quanto que o Estado precisaria, né, para manter essa força mínima,
seria muito pouco. Né? Seria tipo, sei lá, 10% do que ganhamos. Né? Hoje em dia nós pagamos cerca de 70% do que ganhamos em imposto. Isso é um absurdo. Eu já vou falar um pouco mais desse absurdo daqui a pouco. Mas enfim, seria cerca de 10% que nós ganhamos. Então, suponha que as pessoas trabalham, né, pagam 10% do que ganham ao Estado em troca desse serviço que ele presta, que é necessário para a condição humana. Paga mais 10% para a igreja, né, que é o dízimo, em troca do serviço espiritual, né, que a igreja presta, e intelectual, né, e 80% é nosso. Seria o inverso do que a gente paga. Né? E nisso a sociedade prosperaria muito mais. Não há dúvida em relação a isso. Né? Mas a gente vê, com a modernidade, o contrário. Porque o Estado moderno ele começa a se inflar, né? E as pessoas acham que o Estado moderno ele começa a oferecer coisas gratuitas para a população, como hospital, escola, programa de moradia, vigilância sanitária, etc. Tudo isso com preocupação pelo bem das pessoas. Não é. Quanto mais eles aumentam esses recursos, mais aumenta a carga tributária. E quanto mais aumenta a carga tributária, mais poderoso ele fica e mais desamparado nós ficamos. Porque nós ficamos sem aquilo que nós ganhamos, o nosso próprio dinheiro. Então, em si, o imposto não é roubo, se ele fosse feito desta forma. Mas hoje, no estado de hoje, totalitário, moderno, em todo lugar do mundo, não só no Brasil, inclusive em países bons, o imposto é, sim, 100% roubo. Né? E as pessoas não teriam a mínima, como diz São Tomás de Aquino, quando a situação é intolerável, como é hoje, os cidadãos têm todo o direito do mundo de se revoltar. E o que me impressiona é que as pessoas não se revoltam. Vejam, quando eu entrei na adolescência que eu descobri que o imposto de renda no Brasil é 27,5%, eu fiquei escandalizado. Né? Porque era para as pessoas cercarem Brasília, por exemplo, e arrancar os políticos a tapa e falar, não vamos sair daqui enquanto não abaixar o imposto. Porque é um absurdo. Nós já somos taxados em tudo que nós compramos. Tudo. Ainda tem IPTU, IPVA, pedágio e ainda vem imposto de renda, 30% que a gente ganha quase. Então, assim, é um absurdo, maior ainda as pessoas não se revoltarem, estarem acostumadas com isso, né? Mas essa é a realidade. E vejam, o Estado só conseguiu esse nível de controle, né, sobre a população porque primeiro ele emburreceu a população. Desde o Iluminismo, eles trocaram o projeto de educação clássica, onde as pessoas se tornavam verdadeiramente mais inteligentes, por uma educação técnica e condicionada, né, que faz a pessoa apenas aprender uma técnica e repetir aquela técnica como um macaco, como um papagaio, né, e ser eficientes. O quê? Simplesmente para trabalhar para o Estado. E todo mundo é reduzido à condição de crianças. Vejam, quando teve a fraudemia, né, que o Estado colocava uma série de leis contraditórias, por exemplo, você pode ficar sem máscara sentado no restaurante, mas você tem que entrar de máscara, como se o vírus só circulasse quando você está em pé. Né? E as pessoas aceitam isso porque está todo mundo idiotizado. A pessoa não consegue mais pensar por si. Isso vem dessa longa caminhada, como dizia o professor Olavo, né, da longa marcha da vaca para o brejo, né, que emburreceu a população. Né? Mas em resumo, o que eu disse é isso. Então o Estado é necessário, por quê? Para que o ser humano se desenvolva bem, só que ele tem que ser um Estado mínimo. E a única coisa que é essencial, né, é o serviço de proteção e ordem. Né? A ordem interna, né, que vem para o sistema jurídico faz parte do sistema de proteção. Então a única coisa que é essencial para o Estado é o serviço de proteção, né, interno e externo. E para ele ter qualquer coisa a mais do que isso, ele precisaria da autorização da população. E ainda assim não é bom. Né? Às vezes as pessoas falam, mas e os mais pobres? Como que eles teriam hospital? Eu falo, se todo mundo ficar... Se o Estado não taxasse tantas pessoas como ele taxa, né, você teria muito mais dinheiro à sua disposição. Assim era, por exemplo, no Brasil, no começo do século XX, eu conheço exemplos até na minha família, de gente que trabalhando com coisas simples conseguiu comprar casa, né, sítio. E hoje em dia isso é impossível. Né? Não é que a sociedade seria perfeita, é impossível uma sociedade perfeita. É impossível, sempre haverá problemas. Só que quando você diminui o poder concentrado do Estado ao mínimo, você diminui os problemas e diminui a chance de problemas. Essa que é a questão. Né? Quando a gente fala de política ou de organização humana, é sempre por melhor, não porque é perfeito. Né? Agora, esse Estado inflado e superpoderoso que existe no Estado, na modernidade, ele taxa
ele rouba as pessoas na cara dura, né? E ninguém percebe, né? Ou ninguém faz nada, tá todo mundo acostumado com isso, todo mundo já se habituou com isso. Então, a taxa tributária hoje ela é um absurdo, sim, né? Ela é 100% roubo, sim, porque o imposto hoje não é a mesma coisa que o imposto na concepção antiga e medieval. É um imposto que é uma extorsão da população. Ok? Espero ter contribuído um pouco, né? E até o mês que vem. Um abraço a todos. Tchau.